Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com o detetive Matheus, certo? Um profissional que está iniciando nessa profissão. E ele vai falar um pouco aqui do que ele achou aí desses cursos que ele fez, o curso que ele fez, né? E como é que é esse mercado. E aí, doutor Matheus, como é que está? E aí, doutor William? Olá para todos que estão nos escutando e nos ouvindo. Se você está de dia, bom dia. Se for à noite, boa noite. É atemporal, certo? A minha experiência com o curso foi maravilhosa, certo? O curso didático, eu já tinha trabalhado na área de segurança antes, não 100%, né? Mas a área de investigação eu não tinha trabalhado antes. E vendo o manual, vendo o curso em si, ele, por muitas vezes as pessoas podem dizer, ai, é inútil, qualquer um pode fazer. Cadê? Faz a pessoa? Não, Não faz. é um Não curso faz. que, é assim, Não ele é faz. aberto a todo mundo, mas nem todo mundo se inscreve. Primeiro começa pelos valores. Existem valores razoáveis no nosso mercado, né? E assim, o pessoal acha caro algumas situações, mas não é caro, é conhecimento. É. E conhecimento, já dizia os nossos pais e avós, é poder, Exatamente, não é? exatamente. E E aí, assim, o pode que falar. você está achando assim desse mercado assim? Você entrou agora, tem pouco tempo de profissão, mas está gostando? Acha que tem progresso esse material? Cara, o material em si, o material didático, ele é bom, ele é rico, né? Ele tem muito para crescer. Mas o mercado, a meu ver, tá escasso. De profissional? Não, eu acho que tá escasso é o contrário. Tem muito profissional para pouco trabalho. Bom, eu vejo isso também, mas eu vejo muito pseudo profissional. A gente não vê muito os É, caras de verdade, o detetive de verdade. O que eu vejo são alucinados, doentes mentais, enfermos psicológicos, que acham que são um tipo de polícia por ter o título de detetive. Eles não sabem que detetive particular, apesar de poder fazer, olha bem, poder fazer a mesma coisa que o Estado, ele não vai fazer, porque existe uma limitação nesse pequeno sentido. Então ele não vai estar aqui no Brasil achando que está em Hollywood, que pode explodir casa, invadir, porque lá também existe o é, detetive de polícia. Aí eles acham que é a mesma coisa, ou seja, doentes mentais que fazem cursinhos ruins e ficam com esse problema. E eu culpo também, é como na profissão de vigilante. Às vezes você vê o vigilante sendo doutrinado, capacitado por quem? Policiais militares que estão ali desocupadamente, meu ponto de vista pessoal, desocupadamente, foram contratados e aí eles passam a doutrina adiante. Qual seria? Eles foram treinados como o quê? Soldados militares. Bota na cabeça do vigilante que é a mesma situação. Então a gente tem o mesmo paradoxo aqui de comparação. pois é, porque assim, se você for ver essa questão da, do paradoxo que você fez entre os detetives particulares aqui no Brasil e os detetives particulares nos Estados Unidos, você tem que entender uma coisa. A lei criminal e penal americana é totalmente diferente da brasileira. Não é à toa que os policiais de lá têm mais respaldo, mais, digamos que, costa larga judicialmente para fazer certas coisas. Enquanto um policial aqui não. Mas se ele, digamos assim, se ele der um murro na cara de um vagabundo que está batendo na esposa, quem se ferra é o policial. Não, Então, mas aqui não é, como eu estou lhe dizendo. O detetive ele não vai fazer isso, ele não pode bater, ele não atira, justamente. certo? A maioria não consegue obter suas armas de fogo, certo? É um direito, era um direito que nós tínhamos e foi tirado em 2003. E até hoje o que a gente vê? Falsos conselhos e sindicatos dizendo que a profissão é regulamentada. Ela não é regulamentada, ela tem uma normativa de prestação de serviço praticamente, que regula pequenas situações para você prestar o serviço. Não quer dizer que regula a profissão, que existe o conselho, que existe o sindicato. Não existe. Todos os que nós vemos por aí
É visão ilegal, a realidade é essa, a visão é totalmente ilegal. Porque se eles lutassem mesmo para regular o negócio, já tinha acontecido pelos direitos dos detetives. E não fazem isso, não fazem isso. Certo? Então assim, o mercado é amplo, perdemos espaço com esses charlatões aí que fazem parte desse material, como eu estou citando aqui para você, e fica ruim, porque muitos dos agentes públicos nos veem apenas como caçadores de infidelidade, que é um bom ganho que o detetive tem e não se arrisca tanto, e também como falsos profissionais. Por quê? Porque não é regulado. Pois é, fica aquele estigma, né, que a gente, por ser detetive particular, nossa principal função é achar chifre de marido ou esposa. Não tem nada a ver com isso. Não, é como eu te falei, isso aí é um dos serviços que nós podemos prestar, certo? Não, A eu entendi, maioria é tudo bem. especialista, a maioria realmente é especialista em casos de infidelidade. A maioria. Por quê? Porque os cursinhos ensinam mais isso, ensinam mais essa parte, né? E assim, quase tudo existe agora novas regras. Você já viu situações sobre stalker, importunação. Ou seja, tem coisas também que a gente não pode tirar foto em locais que são semi-públicos. Eles acham que é público, não é. Público é só a rua. Se eu for para um restaurante, ele é semi-público. Ele é semi-público. Então nem adianta a gente discutir esse aspecto, porque não é o nosso tema hoje. Não é o nosso tema hoje. Então me diga aí, qual foi a escola que você se formou? Pronto, a escola que eu me formei foi aqui no Instituto Federal de Inteligência Civil, né? E é, de longe, a melhor escola que eu vejo em termo no Brasil. Porque, infelizmente, como você bem falou, existem muitos charlatões, como acontece em muitas profissões, né? Eu vou dar um exemplo, eu sou cristão, né? E muitas vezes você vê pseudos pastores abrindo a boca para usar charlatanismo para enganar as pessoas. Da mesma forma acontece na nossa profissão. Como você bem falou, existem certas pessoas aqui na nossa profissão que, pelo pouco tempo que eu já estou nessa profissão, que eu percebi que a única motivação da pessoa não é fazer a nossa profissão, não é fazer do nosso ofício regulamentado, mas sim encher o bolso dele e se autopromover em cima de uma coisa que não tem nada a ver. Muitas vezes eles se promovem em situações que às vezes nem eles estão envolvidos, mas estão lá dizendo: ai, sou eu que mando nas coisas, sou eu que sou o bichão. Só que não faz nem disso. Metade do que realmente os profissionais realmente, porque assim, ó, eu falo, os profissionais da inteligência civil são aqueles que estão trabalhando praticamente 24 horas. Não são aqueles marmanjos que se abre a boca em rede social para dizer: ah, eu sou detetive particular. Mas não pega um caso sequer. Não, eles não desvendam o caso da barata morta na cozinha, eles não conseguem, certo? A maioria é da terceira idade. Não que eles sejam menos capazes, o problema é que os caras já estão frustrados com situações da vida, e aí chegam a uma certa idade e ficam com essas visões aí, essa ótica distorcida da profissão. Em vez dele estar procurando ganhar sempre recurso com a prestação de serviço que ele pode livremente, ele não procura. O negócio deles é falar de sindicato, conselho, coisas da era dos anos 50, desses partidos políticos exóticos existentes aí, que nós já sabemos. Então esse pessoal está acostumado a não ser líder, eles costumam ser liderados. Isso é um grande erro nesse ramo. Até esse título, que veio existir desde 2016, chamado Inteligência Civil, eles questionam. Porque ficam, você quer ser da polícia. Não, o título da categoria é esse. Não é detetive particular, não. O detetive particular é função. É função. Simples, claro. Certo? Como também existe agora a inteligência científica. Ou seja, nós temos 4 tipos de inteligência dentro do Brasil. E a maioria não sabe. Começa pela militar, vem para a policial, vem a nossa civil e vem a científica. Certo? 2 delas são privadas e 2 delas são área pública. É muito simples. É muito simples. Né? E aí, como é que fica assim essa situação? Que você é especialista aqui no mercado, no seu estado natal? Pronto. Eu sou especialista, como você bem falou, em rastreio de veículos. Também
sei atuar nessa área da questão de, de traição, também sei atuar nessa área, mas principalmente em coleta de dados cibernético. Muito bom. O Muito, mercado tá evoluindo nisso muitos, aí. muitos sabem que hoje em dia quase tudo que a gente faz é eletrônico. Então, tudo que você faz em redes sociais, em jogos online, em sites de vídeos ou até mesmo sites de streaming, né? Muitas vezes eles deixam dados residuais. E esses dados residuais são usados muitas vezes por hackers para extorsão. Tem atualmente, nós estamos tendo também um problema em relação a um assunto similar. A venda de dados cadastrais para qualquer um. Nós vemos aí, alguns criminosos, em particular estado do Goiás e São Paulo, que comercializam isso. Comercializam as informações. A gente está sempre em grupos aqui de WhatsApp, Telegram, etc. E a gente vê a propaganda dos caras, certo? Custa 10, 15 reais um serviço desse que é criminoso, que está destruindo o ramo da investigação particular. Facilita algumas coisas? Sim, provavelmente sim. Não tem para onde correr. Facilita até demais a vida de um profissional de inteligência civil ou científica que esteja buscando o dado cadastral de um celular, um e-mail, um endereço. Sai automaticamente. Mas tudo isso também existia já antes, né, no sistema de busca de crédito. Quando você faz uma compra numa loja, você passa seu CPF lá, você dá seus dados, não dá? Telefone, e-mail, Sim. etc. Isso tudo vai para o Serasa. Vai para o Serasa. Suas informações, você comprou um item. Muito simples. E ali a gente conseguia essas informações. Isso aqui é até uma coisa bem secreta, digamos assim, que eu estou transmitindo agora. Né? E assim, o cara pode me confundir com o Mister M, que revela os segredos da profissão, e não é o caso. Né? E o que acontece? Esses criminosos estão em todos os grupos. E em vez de o pessoal banir esses caras, dizer a real, eles não fazem. Eles não fazem. O que eles fazem? Aceitam. Ou seja, participando e alimentando uma rede criminosa que foi até mostrado já no Fantástico, entre outros programas aí de televisão. Né? E tenho mais uma pergunta bem exótica para você. Você disse que se Pronto. formou no Instituto Federal. Né? Você sabe que é um dos institutos mais agredidos no Brasil. Você acha que essas agressões é por qual motivo? Primeiramente, a inveja, né? E, segundamente, é como você bem falou, eles se sentem frustrados, muitas vezes por não conseguirem trabalhos bons e têm inveja de quem consegue. Como eles não conseguem, o que eles fazem? Eles acham um motivo para jogar sete pedras. Mas em vez de olhar para si mesmo, eles não olham, mas eles querem olhar para o próximo, né? Bom, o que acontece? O Instituto ele realmente ele oferta diversos cursos totalmente diferentes dessas outras pseudo-escolas ou escolas ou centros de formações realmente gabaritados no Brasil. Né? E o que acontece com tudo isso? O pessoal realmente tem uma certa inveja, ficam frustrados porque realmente no Instituto Federal não é aceito qualquer um. Você já viu que existem algumas pseudo-regras lá simples, é simples. Né? Ou o cara, que eles agora têm uma história de dizer que quer migrar ou imigrar. Eu sempre respondo para eles que essas duas situações faladas é com a Polícia Federal, pô. Aí o cara diz, não, mas você não tá entendendo. Com certeza não. Com essa linguagem é impossível. Agora, quando querem se cadastrar na nossa instituição, né? Digamos assim, cadastro profissional, aí nós temos vagas. Explicamos como funciona. Agora, dizer que quer migrar e imigrar, então você quer fazer uma viagem para alguma outra nação. E não é É, se cadastrar como profissional. E eles pensam que existem uma rede. Eles acham assim, eu fiz o curso lá em São Paulo, na escola A. Aí eu vou lá pro Ceará, vou fazer o curso na escola C. E aí eu posso me cadastrar no IFIC. Não. Não, se ela não for uma empresa parceira que tem as mesmas coisas que eu sempre estou mostrando, que são regras simples de cadastro, que é tudo igual, as informações para se bater, para se criar um banco de dados nacional. Aí o cara vai e diz assim, mas não é a mesma coisa. Não, não é. Você fez um curso numa associação. Não é a mesma coisa do curso que você faz uma empresa para trabalhar
como detetive particular. Eu considero os cursos de associação como culturais, apesar que muitos, por estarem baseados, e a maioria eu acredito que é dessa forma, na lei de cursos livres, eles vão sim ter uma educação continuada e prestar seus serviços. Mas para se cadastrar, eu não vou, digamos, ter essa permissão de aceitar essas pessoas se não cumprirem o que está descrito nas nossas regras. Realmente, complementando o que você está falando, realmente essa história de imigrar e emigrar, essa não conhecia. Mas realmente, na minha cabeça, imigrar e emigrar é para você sair do país de origem para ir para outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra, é a mesma coisa da questão das polícias. Mais ou menos assim, né? Digamos assim, um exemplo. Se você passa num concurso da polícia do Rio Grande do Sul, você não vai conseguir. Como é que eu posso falar? Você não vai conseguir entrar na polícia do Rio Grande do Norte com esse mesmo curso. É inviável. Com certeza. Se você vê um concurso para militares estaduais, ele é militar naquele estado, no outro estado ele é turista. Simples e claro. Diferente no nosso caso, o curso de detetive, você vai ser detetive em qualquer região do Brasil, não importa onde você esteja. E poderá prestar seu serviço normalmente. A maioria dos problemas que nós temos é o desentendimento. Os detetives, em vez de estarem se juntando para lutar por suas prerrogativas, eles estão brigando por escolas, por bandeiras. Eu acho isso completamente errado. Apesar de eu ter as minhas críticas contra as bandeiras de falsos conselhos, falsos sindicatos, isso aí eu não abro mão, porque eles não são legítimos, meu ponto de vista, e é simples assim. Existem muitos desafetos em relação a isso, porque eu venho revelando diversos segredos desde 2014 desse pessoal, e o pessoal agride o Instituto por nós mostrarmos a verdade, nós estarmos sempre um passo à frente em outras situações. Nós perdemos também em várias situações, que é a questão dos próprios profissionais não terem coragem de brigar por aquilo que desejam. Eles querem que alguém faça isso por eles. Tipo assim, é o meu pai e a minha mãe. Totalmente errado. Bando de adulto que deveria ter o conhecimento adequado para estar brigando pelo que deseja, que é a melhoria dessa categoria. Você vê que os vigilantes avançam constantemente, conseguem eleger pessoas. No caso da inteligência civil, ela não consegue, por questões de vaidade. Os caras têm muita vaidade. E agora eles criaram uma situação de dizer que existem diversos Brasis. Olha aí bem, Brasis. O Brasil do Ceará, o Brasil de São Paulo, é duas situações diferentes. Realmente sim, em termos de cultura, é completamente oposto. Mas em termos de lutar por algo, era para ser idêntico. E a gente não vê isso acontecendo. Até porque a gente é um país só. A gente é um país só, uma nação só. A gente, você que está nos escutando aqui, nos assistindo, se você não sabe muito da profissão, a profissão ela não é regulamentada 100% na CLT, certo? Então, a questão é o seguinte, os detetives, eles deveriam, né, no caso, 90% dos detetives são a massa que não quer a regulamentação. Então, eles deveriam abrir a boca e lutar. É como o companheiro Braga falou. Por que realmente os seguranças patrimoniais conseguem melhorias da categoria dele praticamente a cada 6 meses? Porque os caras brigam, estão no pé de deputados, estão no pé de vereadores, estão no pé das empresas, estão no pé do Ministério do Trabalho. Então, eles estão brigando e eles conseguem. A voz dele acaba sendo escutada porque eles estão lá batalhando, martelando na cabeça dos caras. Enquanto 90% dos detetives particulares, dos profissionais da inteligência civil, só se preocupam com o bolso deles. O bolso. Eles não estão nem aí para o resto da categoria. Para eles, o que importa é encher os bolsos de dinheiro e o resto que se ferre. Me desculpe o palavreado. Mas infelizmente é assim. Que cada um ganhe bastante recurso, mas prestando serviço. Não iludindo detetives novatos, não iludindo a sociedade, dizendo que é regulamentado, fizeram transmitir isso no jornal, na mídia do governo. E não é. E o que mais me surpreende é quando tem uma luta
e eu já participei de uma, né, que foi a Lei 13.432 de 2017, o pessoal briga tanto por uma coisa e fizeram ser transmitido na mídia algo irreal, totalmente ilusório. Dizer que a profissão foi regulamentada naquele momento. Não foi, que se tivesse sido, existiria um conselho. Dentro do estado do Ceará existem 2 falsos conselhos estaduais de detetive. Agora me diga, como é que existem 2 conselhos de detetive estaduais, aceitos pelo Ministério Público, Polícia Civil do estado do Ceará, com suas magnitudes, superagentes e tudo mais, e não existe o Conselho Federal? Pois é. E a maioria desses detetives citados, que nós estamos batendo nessa tecla agora, os caras não são formalizados. Ou seja, não tem CNPJ. Quando tem, não tem o KNAI correto. Só é detetive se tiver o KNAI correto, como pessoa jurídica. Se você é um autônomo, você não precisa de nada. Só de contrato e fim de papo. Simples assim. Simples assim. Certo? Agora, quem é que vai confiar num cara que não tem CNPJ? É a mesma coisa, o guerreiro William Braga. A questão do dia, aqui pelo menos aqui no estado do Ceará, o dia do detetive particular é uma piada pronta. É uma piada pronta. Porque as pessoas que defendem isso, eles não estão nem aí para regulamentação. É como você bem falou, são charlatões, são usurpadores de conhecimento que só querem exclusivamente se autopromover e não estão nem aí pro resto da categoria. É por isso, você que está nos assistindo, é por isso que eles batem tanto no Instituto Federal de Inteligência Civil. Porque o Instituto fala a verdade e os caras não aguentam a verdade. Por quê? Eles colocaram intrinsecamente na cabeça deles que tudo que eles falam, por mais mentira que seja, é verdade. Então, quando alguém que chega falando a verdade para eles, eles não aceitam. E querem tratar a pessoa como se a pessoa fosse o inimigo. Não, dessa lei estadual aí, o que aconteceu? Um indivíduo, influenciou outros indivíduos que têm a mente muito fraca. Foi até um deputado para requisitar esse feriado estadual, que é ridículo. Ridículo, totalmente. Ele poderia ter requisitado outra coisa e teria tido apoio para essa requisição, mas não, ele queria um feriado, porque ele diz que ele fez a lei. Que eu saiba, quem faz isso aí são os deputados. Ele não fez nada, ele só implorou. É totalmente diferente, implorar e criar. Ele implorou para um deputado e o cara foi lá e conseguiu isso aí na Câmara. Ok, tudo bem. No dia do evento, dele foi lá, fez uma entrevista, se sentindo um super-herói, dizendo horrores, mentiras, e ele se juntou com pessoas que prejudicaram ele juridicamente. Nenhuma pessoa em sã consciência daria a mão, um abraço em uma serpente, em um romano que lhe prejudicou em sua vida. Não existe isso. E ele fez isso. Ou seja, se prostituiu. Como um molequinho se prostituiu para isso aí. E ele até foi hoje... Desonesto. E nesse evento, convidaram todos os detetives do Ceará. Eu fui o único do estado do Ceará que não poderia participar. Porque realmente eu ia falar algumas realidades. E aí eles pediram que não. Me mandaram 300 recados aqui por outras pessoas, telefone sem fio, para que eu não fosse. Eu não fui, não porque eu não quisesse, porque eu poderia ir, porque a Casa do Povo é pública. Como já diz, a Câmara dos Deputados é pública, eles não poderiam me impedir se eu quisesse entrar. E nem se eu quisesse falar na tribuna, não poderia. Mas como era um evento de uma pessoa que se sente algo... Olha bem, ele foi aluno do nosso instituto, certo? Não foi um dos melhores, mas tem seu nível intelectual, com certeza, não faço desmerecer. Mas o mesmo está iludido, ele tem uma deficiência, gosta de mentir muito para os detetives. O negócio dele é achar que é polícia. E aí se envolveu nesse escândalo jurídico e aí ficou do lado das pessoas que o prejudicaram. Muito simples, né? E aí hoje ele vive em paz, porque essas pessoas que o prejudicaram são mafiosos, como eu citei aqui, que tem amizadezinha com gente do Ministério Público, amizadezinha com um delegadinho que acha que é estrela, todo pomposo da Polícia Civil, e por aí vai. A gente não pode citar muito porque eles acham ruim. Hoje em dia tudo é ruim, você sabe, né? Falou o nome, nossa senhora, sendo que é uma verdade. E pode ser provado, já foi provado. Quem conhece a realidade, a gente não precisa ficar falando. Aqui é só
superficial, pessoal. Vocês estão vendo isso agora, é superficial. E quanto a essa pessoa que diz que criou essa lei, que pra mim foi um deputado, beleza? Pra mim foi um deputado. Não foi um indivíduo que é um detetive que não tem essa capacidade. Ele não tem. É impossível isso aí pra ele. Mas ele fez o pedido. Parabéns. Mais uma conquista que é inútil para nossa categoria, simples assim. Um feriado, digamos assim, é uma conquista para amansar o ego dele próprio e dos companheiros dele. Simplesmente isso. Certo? É totalmente diferente dos eventos que nós proporcionamos aqui. Você vê que a gente convida toda a sociedade civil, empresas concorrentes, apesar de eu não achar que elas são minhas concorrentes, eu acredito que a maioria são meus aliados, admiradores. Nós convidamos, não vejo nada demais em todos participarem. Todo mundo tem opiniões diferentes. Cabe eu aceitar. A tolerância é isso, aceitar. Concorda? Tem que aceitar. Ele nunca vai aceitar, ele não vai admitir a realidade. Então, em toda entrevista que ele realiza, as coisas, ele costuma atacar o Instituto de forma velada. Isso é ruim. Incomoda, às vezes? Talvez. Né? Pra mim, não. Pra mim é só mais um cara que odeia o Instituto falando. E ele não sabe, né? O mais legal é o seguinte: o cara foi aluno, o cara foi aprendiz do nosso Instituto. Se for um aprendiz, ele devia honrar a bandeira de onde ele veio. Agora que ele tem a própria dele, não tem importância. Mas tudo que ele faz é inspirado no Instituto. Ou seja, cópia, inveja total, cópia. Certo? O cara copia tudo. Então, Ctrl C, Ctrl V. Isso, ele se inspira no Instituto, né? Que ele vai dizer que é uma inspiração, mas na verdade é uma clonagem. Simples assim. Pois é, um plágio na cara de pau descarado. Com certeza, doutor Matheus, com certeza. Então, pessoal, estamos aqui com o doutor Matheus. Doutor Matheus, quer deixar aqui algum telefone, o pessoal entrar em contato para prestar algum serviço com a sua pessoa, fazer uma contratação? Pronto. Gente, o meu telefone de contato é o mesmo do meu WhatsApp. 85, prefixo daqui do estado do Ceará, 992730140. É isso aí, pessoal. Eu indico, pessoal, que quiser contratar o Dr. Matheus aí, especialista em diversos assuntos. E é isso. E aí, em breve, doutor Matheus, você está sabendo que o Instituto vai abrir o ramo para novos profissionais para serem consultores de cadastro profissional e também de capacitação. Sim. E eu estou interessado nisso. Porque agrega conhecimento. Tudo que agrega conhecimento, o apóstolo Paulo já dizia, se vocês estão um pouquinho a Bíblia, aprender de tudo, reter o que é bom. Exatamente. E é então, lucrativo, hein? É um conhecimento bom. Comissão. Pois é, melhor ainda. Então pronto, é isso. Pessoal, a gente vai se despedindo por aqui. Até uma próxima, doutor Matheus. Eu fico aguardando aí nós termos um novo contato. E a vocês, pessoal, também. Façam as suas participações aqui conosco, mandem as suas ideias, que iremos tentar trazer o melhor em termos de conteúdo para que você possa ter conhecimento no ramo da inteligência civil. Forte abraço a todos.